Ora bem, atletas, estou aqui a fazer esta filmagem, espero que isto corra bem, que não seja interrompido, mas estou aqui a fazer esta filmagem, esta gravação com um objetivo. A maioria dos clientes, dos meus clientes e dos nossos clientes, tem como objetivo saúde e normalmente isso implica alguma perda de gordura ou até alguma perda de peso, está bem? E há muita coisa que se fala, muito ruído, muita informação, muitos a tentarem vender coisas que no final são pormenores e que provavelmente nem fazem grande diferença, e por isso eu, de alguma forma, tenho sentido aqui a necessidade de vir esclarecer realmente aquilo que é importante, aquilo que vai fazer com que tenham resultados, ok? Que não há como não ter resultados, basicamente, ok? Há sempre uma outra situação que pode dificultar, mas seguindo estes princípios, nós vamos ter resultados, ok? E seguindo estes princípios é perceber que desculpas vão sempre existir, há sempre um contexto que é pessoal, porque esta semana tive mais trabalho, porque os meus filhos, porque um teve doente, porque surgiu um imprevisto, porque tive uma festa de anos, por não sei o quê. Mas temos que, de uma vez por todas, entender que isso, na verdade, serão só desculpas, porque seguindo estes princípios, estas bases, eu tenho que ser flexível, mas eu tenho que cumprir. Se eu não tiver resultados, é só porque alguma destas questões eu não estou a cumprir ou não estou a ter em conta, ok? Por isso, em vez de, pronto, aconteceu isto, e depois entro no ramo-ramo ou num ciclo de não ter resultados, eu tenho que dizer, se houve um dia qualquer, se calhar as coisas não correram como era expectável ou desejável, melhor assim, mas está tudo bem. Mas a verdade é que é rápido, tem que ser rápido a alinhar e voltar a cumprir com estes requisitos se eu realmente quiser ter resultados, ok? Os resultados são possíveis para todos, ok? Na verdade, isto acaba por ser um pouco matemático e por isso eu tenho é que mexer com contas e mexendo com as contas eu vou testando uma coisinha de cada vez, um dia de cada vez, uma semana de cada vez, até encontrar a equação que a mim faz com que eu tenha o resultado que eu quero, ou seja, perder peso ou perder gordura. E ou perder gordura, ok? Então, vamos avançar, porque isto traduz basicamente numa conversa à volta de uma palavra que está na berra, que é metabolismo, ok? Então, vamos começar. Na verdade, eu já falei com a Maria sobre isto, até já fiz outro vídeo em que eu também, e que já partilhei, em que eu também me batalhava nisto, mas vamos começar com a equação mestre de o resultado que eu vou ter vai depender de aquilo que eu consumo menos aquilo que eu gasto. As calorias que entram menos as calorias que eu gasto porque preciso de energia para fazer coisas e então vou gastá-las, ok? Portanto, tenho uma equação que tem dois parâmetros, consumir e gastar. Eu posso mexer só num ou no outro, mas aquilo que nós vemos como o mais fácil para a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas continua a trabalhar, tem outras responsabilidades e não vive só para a perda de peso ou para a massa gorda, e por isso aquilo que é mais fácil e mais sustentável, mesmo que no início possa demorar um bocadinho mais, é mexer nos dois parâmetros. Porque se eu deixar um igualzinho, quer dizer que eu tenho que mexer muito mais no outro para realmente conseguir o déficit, ou seja, eu gasto mais do que aquilo que eu consumo. Okay? Vou continuar a comer exatamente a mesma quantidade. Eu vou consumir exatamente a mesma coisa. Bom, então vamos ter que gastar muito e gastar muito para a maioria das pessoas com o dia a dia que elas têm, não é fácil. É mais fácil do que pensam, mas não é fácil. Não vou mexer, mas vou cortar na dieta, vou cortar nas quantidades. O que é necessário? Não mexendo, não gastando quase nada, o que é que será necessário cortar para conseguir esse déficit? Vou ter que cortar muito. E cortar muito significa uma privação, não é? Que quase ninguém gosta, porque toda a gente gosta minimamente de comer e não queremos estar sempre a pensar, já comi mais uma caloria, menos duas, até porque a maioria de nós não vai contar quantas calorias é que está a ingerir ou não, ok? Portanto, mais
porreiro se eu pensar, vou começar a cortar um bocadinho, pouco e pouco, até encontrar e vou começar a perceber se posso gastar um bocadinho mais. Então, deixa ver, vou testando, estou a gastar mais, isto, ou seja, ao longo dos dias, ao longo da semana, começo a fazer os meus testes e a pensar, olha, as coisas estão, o resultado está a começar a aparecer, porque eu estou a começar a queimar gordura e a começar a perder peso. Porquê? Porque eu encontrei finalmente o ponto em que o que eu consumo é menor do que aquilo que eu gasto. Mas não foi assim, bum, foi assim. Eu vou testando, olha, acho que posso mexer mais um bocadinho, acho que posso mexer mais um bocadinho no meu dia a dia. Porreiro, pá, já está bom. Posso cortar só mais um bocadinho, mas também não quero ficar cheio de fome ou ficar a sonhar com comida à noite. Pronto, então, pum, está aqui. E aqui eu já estou, se calhar, num déficit suficiente, imaginem, 500 calorias, mais ou menos, mas números não interessam, não vamos entrar em paranoia, para eu começar a ver semanalmente a perda de peso ou a porcentagem de massa gorda a diminuir, ok? Portanto, esta é a equação mestra, é isto que nós temos de ter sempre em conta. Se não está a acontecer, será que é este parâmetro que preciso mexer um bocadinho mais? Será que é este que preciso mexer um bocadinho mais? Ou será que, na verdade, é um bocadinho dos dois? Pronto, e o meu cérebro está sempre neste pensamento deste jogo com estes dois parâmetros, ok? Agora, vamos olhar para cada parâmetro. Okay? Porque, de um lado, eu tenho então as calorias que eu consumo, ok? E aí, e a dieta X e a dieta Y, e se eu cortar nos hidratos, e se eu fizer mais aquilo, e mais não sei o que mais, e Pedro, e que suplementação. Não vamos perder tempo com pormenores que ninguém no final consegue manter ao longo da vida, vamos pensar realmente é nos pormaiores. E os pormaiores são estes. Quando eu penso nas calorias que eu consumo, a maioria de nós, para viver, gasta um certo número de calorias que na verdade não sabemos, ok? Mas gastamos calorias só para estar aqui, neste caso eu a falar tranquilamente, eu gasto calorias para passar as minhas 24 horas e estar vivo, o coração a bater, a respiração, todas essas funções que são normais no meu corpo, e de vez em quando acelero um bocadinho, porque agora tenho que andar, agora tenho que fazer qualquer coisa, vou acelerando e vou... Ok? Portanto, eu tenho, digamos, um metabolismo que é o número de calorias que eu gasto para viver. Portanto, quando eu vou para a comida, eu tenho que pensar que essas calorias não podem ser muito mais altas do que esse metabolismo, ou depende então do que é que eu depois for gastar em acréscimo. Então, quando eu olho para a quantidade de comida, há coisas que não podem falhar. Uma delas é a proteína. A proteína, ao contrário de tudo o resto, é algo que eu consigo calcular. Porquê? Porque há uma equação que diz que para nós mantermos a nossa massa muscular, porque isto é um indicador de longevidade e qualidade de vida, que é manter o músculo, porque o músculo permite-nos ter força, ok? E eu preciso de força para o meu dia-a-dia, quer eu queira, quer não, e por isso uma equação há de dizer que, olha, para cada quilograma de peso que tu tens, tu deves consumir, e depois há intervalos, ok? Entre, se calhar, isto depende um bocadinho, mas vamos imaginar que 1 a 2 gramas de proteína. Quer dizer que se eu pesasse, sei lá, 100 quilos, eu se calhar precisaria de 100 a 200 gramas de proteína por dia. Ok? Portanto, isto é uma conta que, se pesquisarmos um bocadinho, vamos ver qual é que é a necessidade proteica. Existem nutricionistas para nos dizer. Eu prefiro sempre apontar um bocadinho mais para cima, porque se eu apontar um objetivo um bocadinho mais alto, mesmo que eu não chegue lá, provavelmente já estou dentro daquilo que é o intervalo. Se eu apontar para o mínimo, a probabilidade de eu falhar os mínimos também é maior. Portanto, eu penso sempre assim, olha, 1,5 kg a 2, desculpem, 1,5 gramas a 2 gramas de proteína por cada quilo do meu peso corporal, ok? Pelo menos isso vou ter que consumir, ok? E depois eu vou decidir se quer distribuir isso em 2 refeições, em 3 refeições, em 4 refeições, aquilo que funciona para mim. Mesmo que alguém me diga que, pá, Pedro, o ideal era distribuir melhor, eu para mim distribuo em três: pequeno almoço, almoço e jantar. E depois conseguir lá mais qualquer coisa pelo meio, tudo ok, mas estes para mim são os três mais fáceis para o meu dia a dia. Ok? Cada um sabe de si, tem é que ter esta noção, existem mínimos.
E por isso, quando eu pego na proteína e digo isto tem que lá estar, o resto, gordura e hidratos, é aquilo onde eu vou mexer para encontrar o tal déficit, ok? Então, se calhar eu não quero deixar de comer gordura, aliás, não convém deixar de comer gordura porque a maioria das minhas células são constituídas por gordura, temos que ter essa noção, a gordura não é uma coisa má, há gordura má, mas há gordura muito boa e nós precisamos de gordura. As mulheres, por exemplo, precisam de mais gordura do que os homens por várias razões, ok? Então, eu penso que deixa-me na mesma consumir alguma gordura e que, na verdade, se há alimento ou macronutriente com o qual se calhar nós conseguiríamos viver sem, seriam os hidratos de carbono. Até porque, na verdade, em termos gerais, generalizando, digamos assim, a maioria, aquilo que se sabe estatisticamente, é que a maioria de nós come mais hidratos do que precisa, ok? E infelizmente, normalmente em forma de hidratos que não são muito interessantes, tipo farinhas, açúcares, coisas assim processadas, e por isso é que eu acho, olhando à volta, que a maioria vai ter mais facilidade em reduzir a quantidade de calorias que ingere diariamente se começar a cortar pelos hidratos. Porquê? Porque a gordura e a proteína, na verdade, muitas vezes são. Nós sentimos, é fácil, não é? Comer, por exemplo, um bife e eu sinto-me mais saciado do que se comer, se calhar, uma bolacha ou um pão, que depois, entretanto, vou. Desculpem lá aqui a imagem desfocou, que entretanto, se calhar vou ficar cheio de fome mais rapidamente. Portanto, mais interessante se eu cortar nessas coisinhas que, na verdade, não me dão muita coisa positiva, para não dizer nada, vamos imaginar, para além de energia rápida, mas que outros alimentos também me vão dar e que provavelmente são mais fáceis de cortar porque os outros, se eu cortar, vou sentir mais fome do que se cortar estes. Tá? Então eu diria assim, quase por uma hierarquia, proteína tem que lá estar, é a rainha. Depois, gorduras boas convém lá estar. E depois, então, os hidratos que eu vou ter que ter em atenção quais é que escolho. Se calhar eu vou escolher mais alimentos que têm hidratos tipo os legumes, que têm sempre hidratos, as frutas têm hidratos, pronto, por aí fora. Mas se calhar não vou começar a perceber se posso cortar um bocadinho nas bolachas, no pão, nas massas, nessas coisas que em termos de benefício-custo, né, custo-benefício, pronto, comparado com proteína e com gordura boa, eu posso pôr de lado, ok? E é por aí então que eu vou começar devagarinho a eliminar até encontrar o equilíbrio. Porque se eu disser assim, pronto, nunca mais como pão e nunca mais como chocolate e nunca mais como não sei o quê, quanto tempo é que eu vou aguentar assim? Daqui a uma semana ou duas, se calhar estou a bater com a cabeça nas paredes e ninguém me quer assim e eu também não quero estar assim, não é? Porque depois fico nervoso, isso tudo mexe com o meu stress, com tudo, depois não queremos chegar a esse ponto, ok? Portanto, proteína fica, gordura, atenção, gordura boa, gordura massa, dá para cortar em alguma coisa e depois, até porque a gordura tem mais calorias por grama, e depois hidratos, principalmente simples, refinados, essas coisas, e álcool. Porque álcool também tem bastantes calorias por grama. E normalmente quem gosta de beber bebidas alcoólicas não bebe propriamente pouco, se calhar bebe todos os dias o copinho de vinho, se calhar é a cervejinha à hora do almoço e não sei o quê. E quando começamos, a questão é assim, Pedro, mas uma cervejinha, não é a cervejinha, eu até podia dizer bebe a cervejinha na mesma, mas estamos a somar, isto é sempre a adicionar, infelizmente, eu somei aquele pãozinho, com aquela cervejinha, com a bolachinha, com o iogurtezinho, com mais uma frutinha, mais não sei o quê, mais as bolachas, mais... E quando eu somo tudo ao longo do dia, esses qualquer coisinhas, todos somados, estão a fazer com que eu já esteja ou aqui ou aqui. E o que é que acontece quando nós vemos a pessoa nunca mais perde peso? Se calhar também não ganha. Se calhar não ganha, porque também não está a consumir muito mais do que gasta, mas está ali naquele break-even, digamos assim, e só precisava disto. Começar realmente a cortar mais um bocadinho daquilo que está a fazer para já começar a ver resultados. Ok? Mas isto não há quem me possa dizer assim,
eu garanto que tu vais perder peso, eu não sei o quê, se tu comeres isto. Tem que ser tentativa e erro. Deixa ver, passam 2 semanas, eu faço a minha média, vou-me pesando, faço a média, estou a perder meio quilo por semana, por exemplo? Não está a acontecer nada. Provavelmente esta semana, de uma forma geral, eu não consegui o déficit suficiente. Para a próxima semana eu tenho que olhar com mais calma e ver onde é que eu posso cortar mais quantidades. A minha sugestão também é ir pesando, ir fazendo médias, porque quando paramos a segunda-feira com a terça, basta hoje ter comido mais hidratos ou um bocadinho menos, já retive mais água, tenho menos água, e essas flutuações de peso de 1 quilo, de 2 quilos, que eu penso, estou a conseguir, ou não estou a conseguir, não tem nada a ver sequer com peso. Com peso real, ok? Tem a ver só com isto, desidratação, hidratação, por exemplo. Portanto, pesar-me, não fugir da balança e ir pesando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, faz a média. Segunda, terça, quarta, quinta, faz a média, compara médias. Compara médias semanais e vê se realmente a coisa está a acontecer ou não, ok? Portanto, quantidades têm que ser mexidas. Isto é o ponto principal, é quantidade diária de calorias. E se nessa restrição que é necessário fazer de quantidades puder ser à base mais de hidratos, alguns, e de algumas gorduras, e não, agora à noite só como a sopinha e já não como o ovo, o atum, o peixe, a carne. Não é por aí, ok? Portanto, lembrar sempre que como qualquer coisa, essa qualquer coisa tem calorias, eu estou sempre a adicionar. Se eu acrescentei algo que não estava no plano, quando é que eu vou retirar outra coisa para compensar? Isto é assim, Pedro, mas tive um jantar. Está tudo bem, amanhã é o pequeno almoço. O almoço, alguma coisa vai ter que acontecer, se calhar, para compensar o excesso que eu cometi hoje. Para no final as contas baterem certo, ok? É só isto. Não é pronto, agora já não dá, ou o que seja, está bem? Portanto, esta é a primeira parte, é o consumo, tem que ser controlado e depois tem que ser tido em conta os macronutrientes, o que é indispensável e onde é que eu posso fazer realmente essa restrição para que seja sustentável, para que não ponha em causa a minha saúde, a minha energia, tudo isso, ok? Do outro lado da equação temos então o gasto de energia. Esse gasto de energia não é treinar. Treinar gasta energia, mas estamos a falar de treinar o quê? Meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 1 hora. Não se gasta assim tantas calorias por mais intenso que seja o treino, ok? Portanto, mas gastam-se algumas. Ninguém está a dizer que isto não serve para nada. O que eu quero dizer é que quando eu olho para o parâmetro do aquilo que eu gasto, eu tenho que entender que isto é um somatório de o exercício físico, o treino propriamente dito, que fiz ou não fiz naquele dia, a somar ao meu metabolismo basal, ou seja, parado, quieto, só a viver, quanto é que o meu corpo gasta, não sabemos, tínhamos que fazer algum exame de XPTO que a maioria não vai fazer, portanto, ok, não sabemos, não há, o meu metabolismo é lento, etc. Não há muitas diferenças entre os homens, há uma margem, e entre as mulheres também há uma margem, mas está ali, é aquilo, não dá. Tem um metabolismo super lento, coitado de mim. Isso não acontece. Acontece sim que esse metabolismo pode ser um bocadinho afetado se eu tiver mais massa muscular. Mas, na verdade, quem tem mais peso, só porque tem mais peso corporal, normalmente também gasta mais energia só para estar vivo, precisamente porque tem mais com que lidar, ok? Mas, na verdade, não tem muita vantagem ter mais peso, ok? Por isso, vamos dizer que há uma parte que é derivada do meu metabolismo, das calorias que o meu corpo gasta para viver, para estar normalmente em repouso a viver, e que se o meu corpo tiver mais músculo, talvez esse metabolismo seja um bocadinho maior, ok? Maior, não é mais rápido, nem mais lento. O metabolismo não muda de velocidade. Pode gastar mais, pode gastar menos, mas o metabolismo é aquele, ok? Está bem? Portanto, é como um carro, eu posso gastar mais gasóleo, menos gasóleo, mas aquilo funciona da mesma maneira. Portanto, no meu metabolismo, eu sei, está aqui uma fatia, quanto mais massa muscular, por isso é quem quer perder peso ou emagrecer é ficar com massa magra e perder massa gorda, o que interessa é manter a massa muscular. O treino serve para manter a massa muscular. Porquê? Porque a médio e longo prazo isso vai ajudar imenso
em mantermos a nossa composição, em perdermos peso, vai ser mais fácil, ok? Não me quer perder, guarda esta fatia do metabolismo, que é mais ou menos estanque, ok? E por isso, está lá. Depois tenho a fatia do exercício físico. Para algumas pessoas, se calhar, acontece todos os dias. Para a maioria, se calhar, acontece uma a duas vezes por semana, três vezes por semana, onde eu, se calhar, durante 20, 30 minutos, 40, gasto mais energia, mas não é muito mais, mas pronto, é uma conta de adição, já gastei mais um bocadinho. Mas no final, se eu tenho uma fatia com o metabolismo que não muda assim tanto, e se eu tenho um treino que não acontece todos os dias, e mesmo quando acontece, em 24 horas isto representa meia hora, 45 minutos, é gastar um bocadinho mais, temos que perceber que se eu realmente quiser que esta fatia do gasto me ajude a perder peso para, uh, para no final ter mais resultados, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer mais. Só mais movimento no meu dia a dia, ok? É só isto. É só, provavelmente, há várias coisas. Eu tenho o meu contexto em casa, tenho o meu contexto no trabalho, tenho o meu contexto em termos de transporte, de transição, de sítio para sítio, de casa para o trabalho, trabalho para casa, de casa não sei para onde, verdade? Tenho esse contexto de transporte, tenho o contexto do lazer, quando eu não estou propriamente a fazer tarefas em casa. Portanto, tenho vários contextos, ou ambientes, ou domínios, como queiram chamar, e se calhar em todos eles eu poderia tentar encontrar mais oportunidades para. Não é para tirar tempo àquilo que eu tenho que fazer, é para fazer mais movimento naquilo que eu já estou a fazer. Esta é a minha estratégia. Que ninguém tem mais tempo, o tempo não estica. Mas se calhar eu, cada vez que estou ao telefone, em vez de estar sentado, se puder, se isso for possível, se calhar posso estar a fazer, a dar muitos mais passos à volta, descer o prédio, voltar, ir para a rua, sei lá. Se calhar se eu estiver a cozinhar ou estiver parado enquanto estou a cozinhar, porque tenho de vez em quando de fazer uma pausa, estou ali só a controlar, se calhar posso ir fazendo coisas, posso dançar, posso agachar. O que eu estou a fazer, na verdade, não interessa. O que interessa é, em vez de estar completamente parado, a gastar o mínimo, eu vou gastar mais. E por isso, quem tem mais facilidade neste processo de perda de massa gorda ou emagrecer, são as pessoas que se mexem mais só porque sim. Por isso eu volto a dizer, as oportunidades estão lá, normalmente nós é que não as vemos e muitas vezes estamos condicionados por aquilo que está à nossa volta. Ah, Pedro, não me vou mexer porque aqui os meus colegas vão olhar para mim. Ah, tudo bem, mal é para si, não é? Porque até podia ser que os outros também se começassem a mexer e percebessem as grandes vantagens que existem até em estar a trabalhar e estar a mexer em movimento ao mesmo tempo. Já existem pessoas que percebem isto e que, se for preciso, enquanto estão à secretária, olhar para um ecrã, numa call, ou lá como é que chamam, que agora só se usa palavras estrangeiras, estão com uma passadeirazinha por baixo e estão a andar no sítio. Percebem as vantagens que existem, ganho tempo, aliás, não perco tempo, ganho, isso está mais que provado que em termos de articulações, de músculos, até mesmo da nossa capacidade mental, o movimento ajuda, treinar ajuda o nosso cérebro. Por isso, perfeito, não há nenhum contra. Nenhum contra. Portanto, atenção ao nosso dia, olha para o dia, porque provavelmente se calhar temos dois modelos de dia ou três, temos o modelo do fim de semana, temos o modelo do dia de trabalho. Algumas pessoas têm dois modelos de dia de trabalho, se calhar há um que é em casa e outro é no escritório, e eu olho para estes três modelos e vou tentar encontrar todas as oportunidades para me começar a mexer mais, ok? Há coisas que eu sei que se calhar preciso de fazer mais porque percebo que aquela zona costuma estar mais tensa, outras porque é mais fraco. Olha, o meu equilíbrio, posso treinar o equilíbrio enquanto estou a lavar os dentes, posso estar sempre a acrescentar coisinhas sem retirar ou sem perder tempo. No final, todas essas migalhinhas, tal como as outras migalhinhas do pãozinho, a bolachinha e a cervejinha, estão sempre a adicionar para eu ganhar peso, estas migalhinhas estão sempre a adicionar para eu ter mais saúde e perder peso ou emagrecer, ok? Então pensa, começo-me a mexer, a encontrar mais oportunidades, vou gastando mais, a pessoa pensa, Pedro, mais, mas eu ali não estou a gastar nada, quase nem sinto a respiração mais ofegante. Está a gastar mais do que estar sentado, de certeza, soma isso vezes, sabe-se lá quantos minutos, as coisas vão começar a acontecer ao final da semana. Por isso,
De um lado eu vou mexendo cada vez mais, do outro lado eu vou cortando a pouco e percebendo quando é que, pum, cheguei lá. Tentativa e erro. Não há como fazer diferente. E quando eu chegar aqui, eu sigo. E quando eu vejo que de repente, sei lá, epá, agora já não está tudo ok, mas já não está a acontecer. Será que será que eu não comi, na verdade, um bocadinho mais do que estava a comer? Será que, na verdade, porque estava mau tempo, eu mexi-me um bocadinho menos e estive mais enfiado no sofá e de repente, já não está a funcionar? Tenho que estar atento, tenho que ser rápido a reagir para no final garantir que vou sempre, pouco e pouco, perdendo o peso ou queimando a gordura que eu quero até chegar ao objetivo que eu quero e aí encontrei aquele modelo funciona para mim, provavelmente vai ser fácil manter o peso e a composição corporal. Quando não se mantém, é porque uma delas, para não dizer as duas, mudaram. É como na menopausa. Claro, é preciso algumas coisas, algumas alterações, sim, mas vemos que aquilo que se sabe é que o contexto é que muitas vezes muda. É uma idade em que a pessoa, pronto, sente coisas diferentes, etc. Se calhar retrai-se mais, se calhar fica mais parada, se calhar come mais, se calhar tem outros, sabe-se lá, né? Portanto, há várias coisas que começam a acontecer no contexto todo da pessoa, que na verdade parece que a pessoa tem mais dificuldade em perder peso ou até começa a ganhar peso, mas foi porque as coisinhas foram mudando e a equação que estava a funcionar ou estava mais ou menos equilibrada, de repente já não está equilibrada e eu começo a ver-me a ganhar peso e a ganhar gordura, ok? Portanto, não há nada mais do que isto. E Pedro, mas aquilo disseram-me que há um treino mágico que faz o HIIT, que não sei. Peço desculpa, é bullshit. Todos os treinos gastam calorias. Posso gastar mais 10 aqui, mais 20 ali. Quando termino um treino, posso gastar mais 20 naquela até recuperar. Mas estamos a falar de migalhinhas. O que é que interessa se o HIIT funciona se eu não gosto de fazer HIIT? Se a minha motivação é zero para fazer HIIT, não vou fazer. Mas para dançar é ótima. Dança. Ok? Qualquer movimento vai funcionar. Se eu puder acrescentar alguns movimentos que para o meu corpo me fazem bem, porque sei lá, a minha postura é esta e eu preciso mais disto, e o outro não precisa, se calhar vou fazer mais vezes isto. Mas depois, o resto, são só as calorias gastas a fazer o que quer que seja, e portanto não há o melhor treino para isto ou para aquilo. É só acrescentar um movimento, mexermos mais, treinar e equilibrar com as calorias ingeridas e no final, pum, resultado garantido, ok? Sem desculpas e quando há uma desculpa válida porque aconteceu qualquer coisa que fez com que eu não comesse aquilo que eu queria ou comesse mais ou algo do género, entender que está tudo bem se a seguir, na refeição a seguir, no dia a seguir, no resto do dia, eu fizer logo a compensação. Não é perdido por 100, perdido por 1000, e porque falhei uma refeição, agora falho 2, 3, 4, 5, 6 e nunca mais queres saber. Não. Eu falhei, e é falhar. Aconteceu, pum, estou de volta, já sei, pim, equilíbrio na equação. Feito. Ok? Por isso, eu estou a fazer este vídeo porque na verdade eu quero explicar isto e entendam de uma vez por todas que não há segredos nenhuns, por mais que se vendam coisas e etc. E eu tenho aquilo que tu não sabes que vai fazer com que tu emagreças. É treta. A ciência funciona assim, é a nossa fisiologia. Por isso, mediante desculpas, mediante contexto, está tudo ok. Se isto acontecer, eu garanto resultados e eu estou a dizer isto porque eu quero que os meus clientes tenham resultados e ao final, então quando chegar o verão e toda a gente quer estar maravilha, em forma, esteticamente, estejamos todos em forma, satisfeitos, felizes e eu possa também ficar orgulhoso do trabalho que consegui, ajudar toda a gente a chegar ao seu objetivo. Está bem? Qualquer dúvida é só dizer, mas por favor, desculpas não, vamos entrar em ação e encontrar o nosso equilíbrio na equação. Sim? Obrigado e até já.